Olá, meu nome é André de Boa e eu vou ver com vocês esse semestre a disciplina de Tópicos Especiais 9. O objetivo da aula de hoje é dar uma olhada então no plano de ensino, explicar para vocês como vai funcionar a disciplina. Nesse semestre, a disciplina de Tópicos Especiais 9 vai abordar programação funcional, que é um estilo de programação que enfatiza a definição de funções e a avaliação de expressões. Por que eu digo um estilo de programação? Porque, em teoria, eu posso programar de maneira funcional em qualquer linguagem de programação, C, Java, etc. Mas é claro, existem também as linguagens de programação funcional, que são linguagens que incentivam ou até obrigam o programador a programar usando esse estilo de programação. Nesse semestre a gente vai estudar a linguagem de programação chamada Haskell, que é uma das principais linguagens de programação funcional hoje em dia. Então vamos dar uma olhada no plano de ensino, né? A disciplina, então, ela tem 72 horas aula, que a gente vai dividir, então, em 15 semanas. Esse semestre, ele vai acontecer em 15 semanas, certo? Aqui tem o programa da disciplina, eu vou apresentar o programa mais abaixo ali, quando a gente estiver falando do cronograma, né? E a ideia da disciplina, bom, como ela é online, a gente vai trabalhar bastante com exercícios, né? Vídeos, aliás, eu vou apresentar o conteúdo para vocês através de vídeos, e toda semana vão ter lá vários exercícios, certo? Então vai depender bastante de vocês para aprender a resolver esses exercícios. Além de exercícios, né? Quer dizer, eu vou apresentar um conteúdo para vocês e vou largar para vocês uma lista de exercícios. E além disso, a gente vai ter trabalhos de programação um pouco mais extensos. Então, como é que vai ser a avaliação de vocês? Né? São duas avaliações e as notas delas elas são baseadas nas listas de exercícios e nos trabalhos, certo? Então a primeira avaliação, né, ela vai pegar ali os exercícios ali das primeiras semanas, mais o primeiro trabalho de programação, e a segunda avaliação, a nota vai consistir dos exercícios lá que vocês fizeram na segunda parte da disciplina, mais o segundo trabalho de programação. Os trabalhos de programação, geralmente eu tento fazer algo voltado para jogos, né? Então o trabalho final de vocês, na verdade, é implementar um jogo em modo texto, usando a linguagem de programação Haskell. Nesse semestre, né, a gente é encorajado a usar livros que estejam disponíveis de maneira online, né? Então esse aqui é um livro bem bom, Learn You Haskell for a Great Good. Ele tem uma versão em inglês e uma versão em português. Eu coloquei os links desses livros lá no e-aula para vocês, né? Esse aqui é um outro livro muito bom, é Real World Haskell. Vocês têm aqui o site que tem esse livro online, né? E aqui tem um outro livro em português de Haskell também que existe por aí. Mas a gente vai usar como principais fontes esses dois livros aqui. Na verdade, eu tento fazer as aulas autocontidas. Eu dou material para vocês, né? Resumos das aulas em formato de slides. E a gente vai usar bastante ali, quer dizer, todo o conteúdo vai estar nesses slides. Então as aulas elas são autocontidas e a gente tem lá os fóruns do e-aula para tirar as dúvidas, certo? Então aqui eu vou apresentar para vocês mais ou menos como eu dividi essa disciplina. Então essa primeira semana ela é mais uma introdução à disciplina. Notem que como a gente tem 72 horas aula e 15 semanas, eu dividi mais ou menos assim, ó. A primeira semana ela é um pouco mais curtinha, ela tem apenas 2 horas aula, que também é para o pessoal. Tem um monte de gente entrando na disciplina por causa da matrícula especial essa semana. Então essa semana é um pouco mais curtinha, mais uma
é mais essa história de conversar sobre o plano de ensino e uma introdução à ideia de programação funcional. A obrigação de vocês dessa semana é instalar o compilador do Haskell, que é o que se chama GHC. Ele tem quando tu instala esse compilador GHC, ele também vem junto com ele um interpretador chamado GHCI. Ó, os cachorros estão gritando na rua. E o objetivo de vocês, então, essa semana, o principal objetivo de vocês é instalar esse compilador GHC, que vem junto com o interpretador GHCI. Ele tem disponível para tudo que é para as principais plataformas, né? Tem disponível para Mac, para Windows, para Linux, fuçando ali bastante, dá até para instalar em Android. Eu tenho instalado aqui no meu Android, que eu uso para fazer as aulas de vocês. Vocês vão ver nos vídeos depois que eu uso o compilador dentro do Android. E, bom, as outras semanas, então, elas são consideradas tendo 5 horas aula, certo? Então, daí, a gente vai aqui, né, nessas semanas aprendendo, né, a linguagem. Na segunda semana, então, a gente entra na linguagem Haskell mesmo, né, e vê os tópicos iniciais, que seriam, obviamente, como é uma linguagem de programação funcional, a primeira coisa que a gente vai aprender é definir funções. A outra coisa importante, né, a respeito de Haskell é o uso da recursão. Quer dizer, para fazer repetições nas linguagens que vocês estão acostumados, geralmente a gente usa, né, for, while, do while, etc. Em linguagens de programação funcional, para fazer algum tipo de repetição, a gente usa recursão. Então aqui vocês vão praticar bastante a ideia de recursão e vão ter que sair da disciplina entendendo e sabendo como usar recursão. Porque a maioria dos problemas, quando vocês vão resolver, vocês vão precisar de recursão. Bom, daí a gente começa a entrar nos tipos principais, tipos de dados de agrupamento, né? Principais da linguagem, por exemplo, tuplas, né? Que é um tipo que agrega elementos. Tuplas aqui é parecido com aquelas tuplas lá que vocês viram em sistemas discretos, né? Que tu consegue guardar duplas de valores, ou a gente tem triplas, quádruplas. É uma estrutura de dados muito usada em Haskell para agrupamento de valores. Eu falei em sistemas discretos, vocês vão notar muitas semelhanças com os conceitos lá que vocês viram em sistemas discretos. Vocês vão ver que esses conceitos que vocês estudaram lá em sistemas discretos, eles têm aplicações muito práticas em linguagens de programação funcional. Talvez estudar uma linguagem de programação funcional seja a parte prática lá de sistemas discretos, né? Então a outra estrutura de dados muito usada é listas, né? E listas, a gente acessa listas usando recursão. Então a gente passa 2 semanas trabalhando com listas e recursões. Em seguida a gente vê funções de alta ordem. São funções que recebem funções como argumento. Quer dizer, uma linguagem de programação funcional, né? Obviamente, pelo próprio nome, a gente vê que os principais objetos usados ali são na verdade, funções, né? Então, uma função ela pode receber uma função como argumento, uma função pode devolver uma função como resultado de uma computação, e a gente pode, por exemplo, ter funções como elementos de uma estrutura de dados, por exemplo. Então, uma analogia interessante é com uma linguagem orientada a objetos, né? Numa linguagem orientada a objetos, objetos são os principais elementos da linguagem, né? Quando a gente está trabalhando então com uma linguagem de programação funcional, os principais elementos dessa linguagem vão ser funções. Daí por aqui a gente vai ter o nosso trabalho 1, que provavelmente vai ter alguma coisa a ver com jogos. Polimorfismo, né? Quer dizer, polimorfismo aqui em Haskell é o polimorfismo de tipo. São funções que são definidas e
conseguem trabalhar com diferentes tipos de dados. Depois a gente vê uma outra abstração que se chama tipos algébricos. Notem que a gente passa 2 semanas trabalhando com tipos algébricos, que é uma abstração que permite que a gente defina tipos novos na linguagem. Aqui a gente vê entrada e saída. Notem que é uma coisa interessante, que a gente está vendo entrada e saída em Haskell muito mais adiante do que a gente vê em outras linguagens de programação. Essa é uma abordagem geralmente usada em Haskell, porque, na verdade, entrada e saída é uma coisa que levaram muito tempo para saber como fazer numa linguagem de programação funcional pura, porque entrada e saída notem que a gente está trabalhando aqui com funções parecidas com aquelas funções definidas que vocês aprenderam lá em sistemas discretos, né? Então uma função lá em sistemas discretos, ela computava um valor simplesmente baseado nas entradas. E isso se chama uma função pura. E para encaixar entrada e saída numa função pura, não é uma coisa tão simples assim. A solução que eles encontraram em Haskell foi ter uma sublinguagem para entrada e saída, né? Que é baseada numa teoria lá num conceito de teoria das categorias chamado mônadas. Bom, então a gente reserva ali a ideia de entrada e saída para um pouco mais adiante, uma vez que a gente já treinou os conceitos mais puros da linguagem, a gente vê então como trabalhar com essa sublinguagem baseada em mônadas para fazer entrada e saída. E bom, daí a gente segue vendo assuntos mais avançados da linguagem, por exemplo, compreensões de listas é uma outra forma de definir funções que computam valores baseados em listas. Type classes é a ideia de classes de tipo, é uma maneira diferente de definir classes que a gente consegue fazer em Haskell, né? Então a gente agrupa tipos de dados baseados nas funções que trabalham em cima desse tipo de dados. Por aqui, mais para o final aqui, eu vou passar o trabalho final de vocês, que provavelmente vai ser um jogo. E daí a gente segue ali vendo outras abstrações mais avançadas da linguagem, né? Que é Currying, que é a ideia de que eu posso ir passando, não preciso passar todos os argumentos para minha função de uma vez. Quer dizer, uma função que recebe 2 argumentos, eu posso passar só um argumento para ela e ela acaba virando uma função de um argumento, né? Quer dizer, a função recebia 2 argumentos, eu passei um, então ela vira uma função de um argumento só. Lazy composição de funções é a ideia de eu pegar diferentes funções e compor elas, gerando uma nova função. Esse é um conceito que vocês viram lá em sistemas discretos, que ele tem uma aplicabilidade direta em programação funcional. Lazy Evaluation é uma forma diferente de passagem de parâmetros, que talvez vocês não conheçam, né? Que é a ideia de que a maioria das linguagens de programação que vocês conhecem, quando eu chamo uma função, né, a linguagem avalia todo o argumento que eu passei para minha função para depois fazer a chamada da função. Em programação funcional isso é diferente. Eu começo a chamar a minha função, eu faço a chamada para a minha função e eu só vou avaliar os argumentos dessa função quando eles forem realmente necessários dentro da computação dessa função. Então isso permite fazer coisas bem diferentes, como, por exemplo, trabalhar com estruturas de dados infinitas. E daí aqui, pelo final, eu vou apresentar para vocês alguns recursos avançados da linguagem. Isso eu ainda não sei o que eu vou trabalhar com vocês, talvez alguma coisa relacionada com paralelismo, porque linguagens de programação funcional, como elas trabalham com funções puras, né, funções que não têm esses efeitos colaterais, né, como entrada e saída, manipulação de arquivos, então
Isso quando eu estou trabalhando com aquela parte pura da linguagem, né, baseada em sistemas discretos. Então, como não tem nessas funções puras, não tem entrada e saída, não tem manipulação de arquivos, eu posso avaliar, né, as expressões internas dessa função em qualquer ordem. Então isso significa que explorar o paralelismo disponível nas arquiteturas é muito fácil de fazer em linguagens de programação funcional. E bom, por último aqui eu tenho o exame. Então, essa é uma disciplina bem interessante, é uma cadeira é um tópico que eu gosto muito, estudo há muitos anos a ideia de programação funcional, e é muito bom para vocês estudarem outros paradigmas de programação, né? Isso abre a mente de vocês, faz com que vocês, mesmo que tu nunca mais use programação funcional, tu pensar, aprender outros paradigmas de programação, vai fazer com que tu seja um programador melhor, até em outras linguagens de programação que não são funcionais. Vai fazer com que tu consiga pensar, né, de maneira diferente, raciocinar a respeito do teu código de uma forma diferente, né? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.